E chegamos ao nosso último Papo Imobiliário de 2025. Eu já estava com saudade de vocês, porque a gente teve ali um período que nós estávamos com bate-papo do ADM Connections, mas hoje a gente trouxe um tema super importante, que é o Amazonas do futuro. A gente vai discutir questões urbanísticas, daquilo que a gente quer e deseja, mas não só o desejo do nosso coração, mas de forma técnica também. E para isso eu convidei uma pessoa que tem o conhecimento amplo sobre o assunto e que contribui, e vai contribuir com esse diálogo, que é a Cristiane Souto-Maior. Ela que é arquiteta urbanista, advogada e coordenou um grupo de trabalho de várias entidades, inclusive a ADEME, que é a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário, para discussão de sugestões para a revisão do plano diretor. E aí seria muito importante que ela estivesse aqui, aceitou o nosso convite para a gente encerrar o ano de 2025 com chave de ouro. Seja bem-vinda, Cristiane, ao nosso Papo Imobiliário. Muito obrigada, Maurício. É um prazer estar aqui com você. E principalmente para discutir um tema que a gente acabou de fazer ali uma interação tão grande junto às entidades. Foi uma construção coletiva de várias instituições juntas e eu acho que o que é melhor, objetivando sempre o melhor para Manaus. Eu acho que é o mais importante. Então, é um prazer, muito obrigada. Cristiane, a gente falou, o nosso tema é Amazonas do futuro, Manaus do futuro, e é justamente num período que a gente encerra um ano fazendo renovações pessoais, desejos, metas. Muitas vezes a gente consegue cumprir essas metas e outras, os desafios são maiores e a gente vai deixando para o próximo ano. E assim, 2025 a gente vai encerrando e vai renovando também para o setor, para o mercado imobiliário, renovando os desejos, um desejo de renovação, desejos de que Manaus possa concretizar todos os seus objetivos e tudo aquilo que foi planejado para tornar a cidade melhor. E aí eu já começo perguntando, o que seria se a gente pensasse uma Manaus do futuro? O que a gente pensaria nessa Manaus? De que forma a gente conseguiria pensar dentro desse imaginário? Então, tua pergunta é perfeita, porque eu acho que todos nós, que somos apaixonados por essa cidade, a gente imagina assim, quando você fala Manaus do futuro, seria uma Manaus, sim, carregada de verde, mas de verde com sombra. Eu venho discutindo muito isso, que não adianta a gente trazer ali um paisagismo, jardins e tal. Nós precisamos de sombra, nós precisamos de árvores na cidade. Então, é um paisagismo diferenciado, é um paisagismo urbano. E quando você imagina Manaus do futuro, eu, pelo menos, imagino isso. Eu imagino o que a gente chama de ruas completas, que são as ruas previstas para absolutamente todos, desde o transporte coletivo aos veículos de passeio, às bicicletas, ao idoso, ao cadeirante. Então, é uma rua para todos, para uso de todos, e com muito verde para a gente poder usufruir. Porque a gente está vivendo aí uma questão de mudança climática. Sim. E me parece que nós, na Amazônia, a gente acaba sentindo um pouco mais do que outras cidades. É 880, ou é muita chuva, ou é muito calor, é muito sol. Ou é muito calor. E isso tudo associado ao desenvolvimento urbano. E aí sim, nós temos concomitantemente de pensar na infraestrutura da cidade, e também nas edificações. Então, é mais ou menos desse jeito que eu imagino a Manaus do futuro, sabe? Ela sendo mais humana, ela tendo um pouco mais da característica da Amazônia, que nós precisamos, sim, sem importar muitos exemplos. Eu acho que os bons exemplos, eles são excelentes, porém, nós temos uma questão climática muito forte. Então, a gente tem que ter uma adaptação, sim, para a nossa região. Cris, conta pra gente, para quem está nos assistindo, a gente falou em plano diretor, a gente falou em sugestões, um grupo de trabalho que várias entidades representadas estavam ali nesse grupo de trabalho, inclusive a ADEME, mas explica pra gente o que é o plano diretor, como é que funciona e o que era esse grupo de trabalho. Então, vamos lá. O plano diretor
vamos dizer assim, o plano diretor moderno, porque nós, aqui em Manaus, usando como exemplo, nós tínhamos um plano diretor desde 75. Esse plano diretor, ele era chamado de PDLI, né? Que era o Plano de Desenvolvimento Local Integrado. E pela data, você já imagina que foi ali mais ou menos na época do governo militar. Então, o que acontece? Nós saímos desse plano, passamos pela questão mais democrática da nossa Constituição, né? E aí nos debruçamos, então, posteriormente, em 2002, já para a execução de um plano diretor totalmente democrático. Então, realmente, nós temos um divisor de águas, que é o Estatuto da Cidade. Né? Através do Estatuto, nós concebemos, então, um plano diretor em 2002. Foi o primeiro plano diretor do país, concebido 100% pelo Estatuto, que trouxe vários instrumentos novos, né? Inclusive Manaus possui uma legislação urbanística muito moderna e, por vezes, copiada por outras cidades. Olha, que tudo. Isso é muito curioso e isso é muito bom para nós técnicos, porque ela se transforma num grande laboratório. Né? O que a lei diz? Né? Que você pode revisar os planos diretores até o período de 10 anos. Ou seja, você pode, conforme a dinâmica da cidade, você pode ir revisando seus planos diretores. E Manaus já passou por 2 vezes por 2 grandes revisões, né? E agora a gente vai passar por mais uma revisão que, através das entidades, nós conseguimos ali buscar contribuições de outras cidades, outros profissionais, além de fazermos várias oficinas. Foram mais de 100 contribuições, né? Discussões assim que foram extremamente esclarecedoras, inclusive para várias pessoas que não têm noção de que tudo é técnica. Sim. Né? Tudo, absolutamente tudo o que a gente coloca na letra da lei vem da discussão técnica. Então, isso foi extremamente importante, gratificante, e eu acho que é isso que deu aí um peso muito grande para essa minuta que a gente, então, quis levar, né, para o poder público. E, de certa forma, assim, como eu trabalho na área, né, Maurício, eu gosto muito da matéria, sou especialista em direito urbanístico, especialista em direito imobiliário, então eu busco me aprofundar muito no assunto. Né? E hoje eu estou tendo a oportunidade também de fazer planos diretores do interior do estado. E como a gente percebe que as cidades amazônicas, elas são totalmente diferentes, né, do que simplesmente você ler ali o Estatuto da Cidade, que é a lei nacional, que da lei nacional você tem, então, os instrumentos que você precisa discutir e ter também nos seus planos diretores locais. Recentemente, né, a gente estava junto, inclusive, no Rio Preto da Eva, e que é aqui próximo de Manaus, mas com uma peculiaridade, né, ou com as suas peculiaridades devido, né, a situações muito específicas daquela cidade. Como é que está sendo lá? Então, Rio Preto da Eva está sendo uma grata surpresa para a gente. É a cidade mais próxima de Manaus, né? Apesar de Iranduba, a gente ter ali só praticamente a distância da ponte, mas em 40 minutos a gente chega em Rio Preto da Eva. Rio Preto da Eva sofre a influência também da cidade de Manaus, principalmente nos finais de semana, porque ela é muito procurada em função do turismo ecológico, né? Mas a partir do momento que nós nos debruçamos sobre a cidade, a gente começa a perceber características que são únicas. Exemplo, qual é a potencialidade econômica do município? Né? Então, Rio Preto da Eva tem ali sua potencialidade na agroindústria. Né? Eles têm ali um plantio de laranja que é fantástico, tanto é que tem a festa da laranja, famosa, exatamente. Além também de venda de grama, né? Além de outros extrativismos que estão em desenvolvimento lá e que com certeza contribuem muito para o desenvolvimento da cidade, daquele município. Só que Rio Preto da Eva nos traz ali uma característica que com certeza ela deve se repetir em outras cidades do Amazonas. Nós temos área indígena no meio urbano. No meio urbano. Uma área que
Tinha A ali... cidade foi crescendo ao redor ou aconteceu de momento que a cidade teve ali a sua expansão e ter criado uma comunidade indígena? O que acontece? A comunidade indígena, ela sempre existiu antes, inclusive, né, da fundação da cidade. Porém, nós estamos falando de uma cidade que é cortada pela M010, Sim. que é a rodovia, né, interestadual, a M010. E o que acontece? A cidade foi crescendo a partir da M010. Né? E essa zona, que seria essa área indígena que tinha uma extensão gigantesca, hoje se reduziu muito em função do crescimento da própria cidade, do próprio município. Só que hoje eles convivem em muita harmonia com o município. E aí, como é que você concebe um plano diretor com essa... Onde encontra lá na lei alguma coisa específica? Com essa característica, né? Nós estamos falando área indígena, área federal. Sim. O município não tem competência legal de legislar o uso do solo de área indígena. Mas, ao mesmo tempo, você tem que levar a infraestrutura para a área de entorno. Né? Então, assim... Olha o desafio, né? São essas preciosidades, Sim. sabe? Que a gente acaba nos deparando e que nos engrandece mesmo, sabe? Eu fico muito orgulhosa do nosso Amazonas. E, ao mesmo tempo, percebo também que nós precisamos levar mais conhecimento, né, de como viver nas cidades para essa população. Eu acho que é fundamental, até para a gente construir cidadãos mais com uma identidade da sua cidade mais forte, para poder ele mesmo ser o fiscal. E não existir lei para fiscalizá-lo, entende? Mas ele mesmo, sabendo a importância da sua cidade, né, e valorizando a sua cidade, ele vai passar a ser o próprio fiscal da sua cidade. Perfeito. Eu acho que é o principal. E vamos voltar para Manaus. A gente tem ali, a gente teve acesso, acompanhou vocês na construção desse documento, dessa minuta, onde tem as sugestões para essa revisão do plano diretor. E tem um destaque muito grande para o centro de Manaus. Por que o centro, para vocês, enquanto grupo de trabalho, foi importante? Inclusive, teve dinâmicas, né? Tiveram dinâmicas específicas para discutir o centro de Manaus. Sim, perfeito. Nós tivemos uma oficina específica para o centro, que foi, assim, super produtiva. Né? Você estava com a gente lá, você viu. E como as pessoas têm interesse no centro. É incrível. Ao mesmo tempo que as pessoas têm interesse no centro, há, de certa forma, um certo preconceito, né, com o centro, no momento que você fala assim, por que não morar no centro? Né? Existe uma máxima no urbanismo, isso é mundial, de que todos os centros antigos, eles vão se esvaziando. Geralmente as cidades nascem nele, né, se modernizam, vão para zonas mais distantes e o centro antigo fica ali, de certa forma, imobilizado, né? Porque, inclusive, nós temos leis federais que não nos autorizam, né, fazer certas modificações em edificações que são tombadas, mas isso não quer dizer que você não pode utilizá-lo. Sim. E utilizá-lo com qualidade. Eu queria até abrir um parêntese na tua fala, porque o interessante é que também foi discutido isso com o IPHAN, né? No grupo de trabalho, nas dinâmicas. O IPHAN esteve muito presente, justamente que, para quem está nos assistindo, o IPHAN é um dos responsáveis, né, por essas questões urbanísticas, de patrimônio histórico, e que, diferente do que a gente pode imaginar, estava caminhando junto com um grupo de entidades formadas por empresários. Então, estava caminhando ali para poder, vamos aqui discutir o bem comum, né? O que a gente pode discutir sobre o centro para todo mundo, para uma sociedade. Então, eu fecho parênteses, mas eu acho que a gente deveria ressaltar aí que o IPHAN estava sempre presente. É perfeita a tua visão, porque assim, nós temos uma sobreposição de legislações no centro, no nosso centro. Nós temos leis municipais, leis estaduais e leis federais, que o IPHAN, que é o Instituto de Patrimônio Histórico, né, que a superintendência é no Amazonas, a primeira superintendência nacional é no Amazonas, e que, de certa forma, não adianta o município legislar se não tiver compatível com a legislação federal.
né? Então, por que a tua fala é importante? Porque eu conheço várias pessoas que possuem imóveis, né, com características de preservação histórica em seus imóveis e que, de certa forma, entendem que aquilo ali perde o valor. E para nós, arquitetos, é o contrário. Aquele imóvel está cheio de história. Aquele imóvel, se bem aproveitado, ele muda a ambiência daquela vizinhança, inclusive. Ele te traz uma energia, sabe, que vai transformando vizinho a vizinho, né? Que o diga o Largo São Sebastião. Olha a visão que nós temos, o Largo São Sebastião, ou seja, do Teatro Amazonas, né, para aquela área até ali a Rua do CREA, né, que é nós temos a African House ali na esquina, e olha esse mesmo quarteirão a partir do Palácio da Justiça, ou seja, o quarteirão de trás. A partir da mesma rua do Teatro Amazonas para trás, para a área da Santa Casa. Olha a transformação que a gente tem num único local, em 2 quarteirões vizinhos, né? E por que isso? Porque se deu atenção ao largo, né? Se fiscalizou, né? Se valorizou o Largo São Sebastião. Hoje as famílias vão para o largo para passear, né? Os bares, restaurantes que estão no entorno são de qualidade. Então, quer dizer, basta um esforço para você levar as pessoas, né, a reutilizar o centro. E uma coisa muito importante, Maurício, existe uma discussão sobre os centros antigos no Brasil inteiro, e Manaus, ele tem uma característica de centro antigo que nenhum outro centro antigo tem, que é um comércio muito, muito pulsante. Isso é um verdade. Comércio, um serviço muito pulsante e as principais feiras da cidade. Então, vamos aproveitar essa energia que existe por si só, e isso graças à questão, né, do abastecimento do interior através dos barcos, né? Vamos aproveitar essa energia para transformar o centro, né? E de que forma a gente poderia potencializar ainda mais o centro, né, de acordo com as propostas? Então, o que nós trouxemos de inovador? Nós fomos, então, analisar várias cidades brasileiras para poder fazer um laboratório, ver o que de incentivos para o centro ou para a cidade como um todo nós poderíamos aproveitar para o nosso plano diretor. Então, de forma inovadora, nós trouxemos, sim, vários instrumentos, inclusive a unidade de transferência de potencial construtivo, né, para a transformação do centro. O que é a UTPC, né? A Unidade de Transferência de Potencial Construtivo. A UTPC nada mais é do que, vamos dizer, eu tenho um imóvel que é tombado, certo? Então, por ser tombado, eu não posso demolir, eu vou ter que restaurar, vou ter que recuperar. Mas existe uma sobreposição de legislação municipal ali que me autorizaria a construir um prédio de 10 andares. Só que eu nunca vou poder construir esses 10 andares, né? Então, só tem um andar, eu vou pegar o potencial daquele restante que eu não vou poder construir e vou colocar à venda. Várias cidades brasileiras já fazem isso. Eu acho que talvez aqui tenha ali uma maturidade maior. Belo Horizonte, e funciona com vamos dizer assim, uma possibilidade de transformação incrível, sabe? Então, isso é um dos incentivos, além de tantos outros, né? Descontos de IPTU, sabe? Incentivos para determinadas atividades. Hoje nós já temos ali, de forma muito abrangente, o aspecto da questão da tecnologia. Empresas de tecnologia, startups que forem para o centro, têm ali uma série de incentivos. Existe uma lei específica para isso, né? Então, são através desses incentivos e da parceria público-privada que a gente consegue essa transformação do centro. E houve uma transformação até visível, né? Porque, por exemplo, a gente sabe que o comércio, que a gente está falando em horário comercial, é muito movimentado, né? A gente consegue visualizar isso de uma forma muito, muito concreta. Mas, por muitos anos, a noite no centro
dava medo. Sim. Né? Dava medo, que parecia que era tudo abandonado, perigoso, escuro. E hoje a gente já nota um centro de Manaus diferente. A gente já nota movimentação, a gente já nota turismo, a gente já nota vida no centro à noite. Né? E isso é importante também para a economia. É importante também para a valorização daquele local. Não é isso mesmo, Cris? Sim. Existe uma máxima que diz, né? Faça que a população venha. Porque muitas vezes você fica querendo o ótimo e você não consegue fazer nem o bom, né? Então você fica dizendo, não, eu vou esperar, vou ver o ritmo da rua e tal, da quantidade de pedestres que passam, para então eu pensar ali em exercer alguma atividade. E na verdade o que a gente vê é o contrário. Então se começa ali, né? Eu vou dar o exemplo daquela área ali perto da Praça da Saudade. Né? Ferreira Pena, exatamente. Começou, talvez, com o Chefão. Sim, que era Chefão, um bar, né, que... Quando eu cheguei em Manaus, eu fui, e mesmo assim era um bar isolado. Porque a gente chegava lá, eu sei, gente, eu tenho que sair daqui. Na época, quando eu cheguei em 2011, não tinha Uber, né? Então, era sair rapidamente, porque era muito deserto aquela rua. Exatamente, é isso que eu tô querendo te dar como exemplo. Olha só, você falou exatamente o que eu queria que as pessoas tivessem essa percepção. Havia só um bar. Né? Depois desse bar, deu muito certo, numa casa antiga, lembra? Sim. Um patrimônio histórico, que ficou formidável a decoração. E em frente, o mesmo grupo já criou um outro bar, né? Que era a Viúva. A Viúva, lembro também. Né? Mas dessa eu nunca tinha ido. Isso. Nunca e fui. hoje, nós já temos vários bares naquela rua. Então, você vê ali uma questão do uso noturno dessa área de forma muito vibrante. Já ganhou a própria energia, sabe? Então, é isso que eu falo. Muitas vezes você fica esperando, e eu não tenho dúvida de que essa transformação ela deve ocorrer em parceria, tanto o poder público quanto a iniciativa privada. Sem a iniciativa privada, a gente simplesmente esperando, isso não vai acontecer. Eu não tenho dúvida com relação a isso. Olha o que está acontecendo no Rio Negro. Sim. Né? O Rio Negro, que é um clube, foi um clube que tem uma história linda na cidade. Né? Tantos carnavais aconteceram. É um clube centenário? Com certeza, com certeza, centenário. E ele estava ali, de certa forma, como tantos outros imóveis do centro, né? De forma ali, quietinho, na dele, meio que abandonado. Existia o uso do parque aquático ainda, mas o Salão dos Espelhos estava totalmente sem uso e muito degradado. Né? Veio, então, uma iniciativa de uma empresa que resolveu, então, arrendar o Salão dos Espelhos, começou a fazer uma reforma, recuperou o Salão dos Espelhos e está lá lindo, maravilhoso. Já aconteceram várias festas e as pessoas que vão saudosamente ficam encantadas. Eu, inclusive, quero dizer, Maurício, que eu encontrei meu esposo, meu marido, lá no Salão dos Espelhos do Rio Negro. Então, tem história. Tem história, Nossa Senhora, e tem muitos outros clubes, né? Nós temos o Luso, nós temos o Ideal Clube. Então, são tantos prédios com um peso histórico muito grande e que eu acho que a gente não pode deixar isso se perder, sabe? Eu acho que o mais importante é isso. Quando a gente fala de centro, a gente logo, né, pensa no centro histórico, mas o centro não é só o Largo São Sebastião, o teatro. Ela tem um território ali de expansão um pouco maior, né? Maior. E precisa também ser olhado com cuidado, com carinho. E vocês também pensaram nisso, não é isso mesmo? Isso, exatamente. Quando nós fomos nos debruçar sobre os mapas da cidade, que a gente teve esse olhar de lupa ali no centro, nós percebemos que o bairro centro, que é do Boulevard Amazonas até a Orla, né, ele também precisa desse olhar, porque senão nós vamos estar construindo um outro centro. Né? Então, é um local com serviços muito bons, transporte coletivo, né, com excelente transporte coletivo e que, de certa forma, está ficando esquecido da mesma forma. Por quê? Por que existe essa evolução? Né? Porque os prédios novos, eles não são construídos nesses locais. Os prédios novos, eles são construídos cada vez mais distantes. E aquelas pessoas dali
querem acompanhar essa modernidade, né? Então acabam saindo do centro para ir para locais cada vez mais distantes. Mas muitas dessas pessoas, se você perguntar se você gostaria de voltar ao centro, vão dizer que gostaria, né? Claro, existem outros problemas de segurança, né? Problemas de infraestrutura, né? Asfaltamento, calçadas, mas tudo isso eu vejo como uma consequência. É aquilo que eu estava falando anteriormente para você. Eu acho que a gente sempre espera que isso aconteça para ocupar. E a nossa proposta é ocupar para que isso aconteça. Sabe? E eu não tenho dúvida de que isso vai acontecer. Então, no bairro Centro, nós temos excelentes locais com prédios já antigos, com prédios desocupados. Essa insegurança que a gente fala também se refere a essa falta de ocupação de imóveis, né? E você imagina uma imobiliária, por exemplo, né? Pega ali um prédio que está ali, de certa forma, não vou longe, o nosso antigo IAPETEC, né? Que é o prédio do INSS que fica ali na Praça Dom Pedro. Se uma incorporadora encampa um projeto de retrofit, né? E leva para ali habitações populares, você imagina a quantidade de pessoas que trabalham no centro e que não gostariam de morar do lado, né? Ia ficar 1h30, 1 hora ou até mais. Ou até né, mais, no trânsito. presa na Torquato Tapajós. Você entende? Então, a gente tem plena convicção disso. Por isso, nós, então, também, a nossa intenção é transformar o centro antigo e também o bairro Centro. E os bairros ao redor do centro, eles também são impactados, né? E são bairros que acompanharam ou não o crescimento da cidade. Né? Que a gente estava até comentando agora há pouco sobre Cachoeirinha, Sim. Praça 14. Praça 14. E que a gente também não vê ali presente o mercado imobiliário. Sim, o interesse, o né? interesse. Nós costumamos dizer que a Cachoeirinha é uma pérola. O bairro da Cachoeirinha, ele é um loteamento que foi concebido de forma impecável, com arruamento largo, com calçadas largas, né, de 5, 6 metros, e que hoje estão ocupadas, inclusive. E que você imagina, para essas ruas, você pegar ali meio quarteirão para fazer condomínios verticais. Né? Eu tenho certeza que famílias inteiras que cresceram no bairro da Cachoeirinha gostariam de voltar. Né? Existe toda uma história ali, inclusive Arraial, existem as igrejas, né? Os movimentos mesmo de religiosos, movimentos de mães. Então, existe muita história por trás disso, sabe, Maurício? E eu não tenho dúvida que quando isso toca no coração de alguém, né, se você vê um empreendimento que está com esse olhar, fachadas ativas, né, que se preocupa com o entorno, não simplesmente em colocar muros na cidade, né, se preocupa com o entorno, de estar ali abrindo novas lojas, você imagina, qualificando aquilo ali, sabe? Pode ser o bar do seu Joaquim da esquina, ele não vai mudar. Ele simplesmente vai se integrar a uma nova edificação. Ele vai continuar com aquela história, ele vai continuar com seus clientes, vai ampliar os seus clientes, que aí já vão ser os filhos dos clientes que vão voltar para aquele local. Sim. Eu tenho um amigo que sempre fala, né? Que ele fica indignado quando a gente fala sobre a cidade de Manaus, quando ele... Nossa, ali no Educandos, Amarelinho... eu esqueci, eu não sei se... Eu sempre... troca o nome, é São Raimundo, aquele que a gente atravessa a ponte depois da Aparecida? Sim. São Raimundo também, ele fica... Educandos. Ele disse, meu Deus, ali era para ser zona nobre da cidade, locais nobres, porque qualquer outra cidade, né, de frente para o rio ou para o mar, elas são super valorizadas. Exato. E esquecemos, né, de caminhar nessas localidades, né? nessa direção. Você tem uma Manaus que você pode colocar ali 2 extremos. Os bairros Aparecida, Centro, Educandos, né? São Raimundo. Esses bairros, eles nasceram da orla para dentro da cidade. E eles nasceram de costas. Por que a gente fala de costas? Porque são os quintais, literalmente, das casas que estão voltados para a orla, né?
E, em contraponto, nós temos a Ponta Negra, que foi, de certa forma, concebida através de um loteamento de frente para o rio, totalmente de frente para o rio, né? Então, quando a gente fala que são dois extremos porque também o período de ocupação foi diferente. Apesar de ser, vamos dizer assim, a urbanização da Ponta Negra ter muita relação com a família Loureiro, Sim. né, que aprovou, então, aqueles loteamentos que hoje estão lá. E isso foi aprovado há muitos anos, acho que na década de 70, por aí. Só que a ocupação mesmo, ela veio depois, né? Mas por que a gente não consegue resgatar isso? Não há impedimento nenhum, né, de a gente resgatar isso. Porém, existe aí uma polêmica da questão ambiental, de que na orla a gente não poderia mais construir. Mas aí a própria lei federal, ela traz ali um parêntese dizendo que em áreas urbanas consolidadas você teria um tratamento diferenciado. Então, até isso nós colocamos no plano, na minuta sugestiva de revisão do plano diretor que nós entregamos, né? Que o poder público agora passe a ter essa visão da área urbana consolidada. Sim, sim. Que não é difícil de você enxergar isso. Basta ver as datas de consolidação, as datas de loteamentos aprovados, entendeu? Então, você vê que a gente está falando aqui de vários assuntos e uma coisa puxa a outra, né? E no final, a gente vai perceber que esse levar infraestrutura para cada vez áreas mais distantes passa pela reocupação de zonas que estão sendo esquecidas. Sim. E a gente está tendo um crescimento desordenado, né? Já faz um tempinho, né? De muitos bairros sem infraestrutura adequada, sem dignidade humana para aqueles moradores, muitas invasões. E a gente nota um crescimento do mercado em zonas muito específicas que talvez levante uma preocupação no futuro, como, por exemplo, a Zona Oeste, né? Exato. E isso já é uma discussão dentro do setor, dentro do empresariado, levantando pautas, né, preocupados com a médio e longo prazo. Sim. Isso se tornar uma problemática ainda maior para a população. Qual seria a solução? Veja bem, quando a gente fala de construção de habitação de interesse social, nós estamos falando ali de famílias que recebem ali um salário de 2.500, 3.500, né, 4.500. Então, qual empresa não gostaria de construir esse tipo de edificação em zonas que estão extremamente populosas, né, e que não tenha essa opção? É meio que inconcebível isso. Mas por que elas não constroem lá? Porque a gente tem um problema de regularização fundiária. Então, se a gente não resolve essa questão de regularização fundiária na zona leste e norte, que são as mais adensadas hoje, por ocupações horizontais, tá? Horizontais, a gente não consegue levar o mercado para lá. Então, o próprio mercado discute isso. Eles até querem e preferem que fosse ali, né? Porém, a gente passa aí por essa dificuldade. E aí a gente vê um esforço, né, dos nossos governantes para tentar reverter isso através de REURB, e vários títulos definitivos são entregues. Mas é uma agulha no palheiro? Pois é. Isso é uma agulha no palheiro, só que eu conheço também empresários que foram comprando vários lotes para poder formar um todo. Eu sei que isso é um trabalho de formiguinha, mas se você tiver uma pontinha ali, né, além da veia empresarial, uma pontinha ali de querer transformar isso numa coisa produtiva, numa coisa rentável, você consegue. Nós temos vários exemplos de prédios que foram concebidos numa proporção um pouco menor, né? Não é uma quantidade, não são centenas de imóveis, tá? Vamos dizer que gira em torno de 80 imóveis que conseguiram fazer isso no Brasil inteiro. Então, tem um público para isso, e eu sempre acho que tem um empresário para isso.
né? Nós temos aqui empresários que têm ali uma proporção maior, sim, e que esses já estão estruturados e já possuem um histórico, né, de construções com algumas centenas de unidades, mas tem aquele incorporador que está iniciando. Então, eu acho que tem campo para todo mundo, sabe? E aí, se o poder público enxergar isso e começar a tentar incentivar, eu não tenho dúvida de que isso vai acontecer. Então, tu acha que deveria trabalhar mais uma questão de política pública para que... até para que não houvesse essa ruptura entre as prefeituras, né, entre os governos, chega ali só um minutinho, nessa parte vai ter que cortar, eu acho. Porque eu acabei falando em prefeitura. Então deixa eu só... Volta pro pensamento. Tá, vamos voltar pro pensamento. Mas tu lembra que corta, porque a gente não consegue impulsionar. Então vamos lá. Acho que 35 e 50. Um pouquinho antes. Então, Cris, você acha que devia ter políticas públicas constantes, né, sem rupturas, né, para que isso pudesse de fato acontecer e não viessem só as promessas, e aí acaba, aí renova as promessas, aí acaba, renova mais a promessa, enfim, acaba sendo um ciclo vicioso. Uhum. O plano diretor é isso, né? O plano diretor, eu quando fui apresentar o plano diretor para a prefeita de Rio Preto da Eva, eu coloquei uma frase assim que eu sabia que ia ser impactante, mas eu tinha que levantar isso, que era: o plano diretor, ele não é um plano de governo, ele é um plano de cidade. Né? Por isso que existe essa máxima de que até 10 anos ele precisa ser revisado. Né? Então, por ele ser um plano de cidade, ele deve ter continuidade. Né? Então, ele é um planejamento urbano também. Ele não é só... Por isso que a gente chama que ele é a política de desenvolvimento dos municípios. Né? E eu vejo que... Por isso que eu falo que o de Manaus é muito moderno, porque ele já foi muito discutido, sabe, Maurício? E nós já pegamos exemplos que já funcionaram muito bem e já ampliamos. E também vice-versa. Exemplos que não deram tão certo, instrumentos que estão no Brasil, né, oriundos do Estatuto, mas que em Manaus não pegou. Sabe? Teve um movimento muito menor. Então, essa maturidade, ela faz parte também do cidadão. Né? Quando você diz que plano diretor, ele tem que ser ouvido à sociedade, que o plano diretor tem que ser discutido em audiências públicas, e tem que ser sim, é para isso. É para que também as pessoas adquiram essa maturidade. Não só que elas falem dos seus problemas, mas que elas entendam que a calçada da frente da casa dela não é dela. Sabe? É de todos. É daquela pessoa que está reclamando que Manaus não tem calçada. Né? Então, eu vejo muito... O plano me encanta muito por isso, porque ele não é simplesmente uma lei. Né? Ele é um indutor de crescimento das cidades. Mas vai desde da educação básica, né? Se a gente começasse... Eu acho que foi uma das reuniões que eu participei, que foi... Alguém falou sobre a questão de já fomentar nas crianças a questão do senso de comunidade, de cidade. Eu acho que alguém deu esse exemplo e ficou gravado. Fui eu. Eu conheci um arquiteto no Rio de Janeiro há uns 10, 15 anos atrás, que ele fez um trabalho de formiguinha no Rio, por causa dos problemas da favela, e que me encantou muito, que é o que a gente chama de pedagogia urbana. Né? Assim como nós temos educação ambiental nas escolas, nós deveríamos ter educação urbana. Por que não ensinar as crianças por que você tem que andar na faixa de pedestre? Por que você tem que ter calçada? Por que o lixo você tem que amarrar e colocar em cima? Por que eu não posso pegar o poste de iluminação e abraçar ele com o muro da minha casa? São coisas simples que as crianças, se crescerem com esses conceitos, eu não tenho dúvidas, Maurício, que a gente vai ter uma cidade muito diferente. Tem um amigo meu que foi para o Japão mês passado, e ele chegou falando, né? O sinal estava
fechado, não tinha nenhum carro passando, mas as pessoas não passavam. Aí eu ficava até com medo. Ele falou, nossa, eu ficava até com medo, porque vai que é crime eu passar, não tem nenhum carro, eu vou ficar aqui caladinho e esperar o sinal abrir para poder as pessoas passarem. Então, a gente, claro, Japão, né? Mas a gente pode pegar isso como exemplo do básico, do cotidiano, do dia a dia, e que vai crescendo e vai se multiplicando, né? Deixa eu te dar um exemplo em cima do que você falou. Eu estava eu já contei essa história porque mexeu muito comigo. Eu estava numa aula e tinha uma moça, uma aluna do meu lado, que ela tinha acabado de vir de Portugal, era portuguesa. E ela falava assim, né, que lá em Portugal, lá em Lisboa, tinha uma legislação que não autorizava as pessoas a queimar o lixo no quintal de casa. E aí eu peguei e falei, que curioso, porque aqui também tem. E eu sempre me perguntei como que vai fiscalizar isso. Aí, como é que fiscaliza isso lá? Ela olhou para mim assim e disse, fiscalizar? É lei. Cara, foi um tapa na cara. Aquilo ali disse muito, sim, né? Sim. Ou seja, não precisa ninguém fiscalizar se eu sei que está errado. Essa é a verdade. Então, por isso que eu tenho plena convicção assim, de que essa é uma diretriz que, de repente, poderia, sim, entrar nas escolas públicas, entrar nas escolas particulares. E em Rio Preto da Eva, nós falamos isso na audiência pública, e um professor me mandou, depois de um mês, me mandou fotos que ele estava fazendo isso com as crianças. Sabe? Então, é um assunto que mexe comigo, assim, me emociona, de certa forma, porque eu sei o poder disso, o poder transformador disso, e que ninguém está percebendo. É que a gente quer tudo para ontem, né? Quer que as sugestões do plano diretor que foram encaminhadas já seja implementada, sei lá, a curto prazo, a médio prazo. E que o resultado se veja logo, né? E a gente sabe que, do jeito que a gente está hoje, esse contexto talvez seja a longo prazo. Sim, a própria legislação urbanística, a gente fala que é uma legislação a longo prazo, né? Ela não acontece ali em 2 anos. Vou te dar um dado interessante para te analisar em Manaus. Eu acho que a maior radiografia do que o plano diretor pode fazer para a cidade está na Torquato Tapajós. A Torquato Tapajós, além do Distrito Industrial 1 e 2, é o único local que pode receber indústrias de grande porte. E você já vê na Torquato Tapajós grandes indústrias indo para lá. E o plano diretor é de 2002. Então, olha o tempo, nós estamos em 2025. Né? Então, só depois de uns 10 anos é que a gente começou a ver o interesse das indústrias indo para lá. Então, é o poder de indução, né, que o plano diretor tem de ter uma governança, né, nessa disposição de usos na cidade, que é de extrema importância. Né? Você não vai conseguir ali, por mais que você tente, por mais que você queira solicitar para licenciamento estudos de impacto de vizinhança, você não vai conseguir conciliar uma delegacia, uma escola, uma creche, um cemitério, uma funerária, né? E colocar ali todo mundo junto e falando, integração, todo mundo ali convive, de certa forma, numa boa. Existem os limitantes por uso, que são naturais. E o detalhe disso tudo, todas essas atividades são necessárias para a vida urbana. Então, eu não estou querendo dizer aqui que determinados usos têm que estar apartados da cidade. Não, muito pelo contrário. São necessários à vida urbana, mas que precisam, sim, ter esse diagnóstico, sabe? Essa análise na cidade de qual seria o melhor local para eles. Perfeito. A gente tem um pouquinho de tempo, mas eu queria tocar nesse assunto que atinge você, atinge a mim, atinge você que está nos assistindo, que é a questão da mobilidade urbana, né? Muita gente ainda depende de transporte público, depende de outras alternativas, como motoristas de aplicativos, muita gente comprando carro, muita gente comprando motos. E aí a gente está aí num trânsito infernal em Manaus, né? A gente está gravando hoje numa sexta-feira, e para eu vir para cá, né, eu vim
que eu vi disse, meu Deus, sexta-feira, 3 horas da tarde, e o povo tá louco na cidade. Já não tem mais aquele horário de pico específico. Que eu disse, gente, mas antes era só depois das 5, ou era muito cedo, né? 7, 8 da manhã, e depois a gente ficava mais tranquilo, mas agora não tem em determinados lugares, não tem mais um horário específico. E aí a gente volta a falar sobre o crescimento do mercado imobiliário em outras zonas da cidade. E aí como é que fica? Como é que a gente... E isso também são promessas e promessas e promessas, e que a gente não vê outras alternativas, né? Como é que consegue avaliar isso com relação à própria saúde mental das pessoas? Sim, sim. Imagina só passar 1h30, 2 horas num busão cheio de gente. Maurício, vamos lá. Pensa em 10 anos atrás, você morava ali no Nova Cidade e você queria ir para o cinema. Onde tem cinema? Onde tinha cinema 10 anos atrás? Só na zona centro-sul para baixo. Sim. Então, assim, eu dou sempre o exemplo do cinema porque em determinado momento houve uma vontade da iniciativa privada de se construir o primeiro shopping center numa das zonas mais populares, né? Ainda em plena expansão, não estava adensado, como hoje, né? Mas que, de certa forma, se você oferecesse isso para outro empresário, ele dizia, não, isso é um absurdo, eu vou colocar em zonas mais adensadas, né? Sim. Mas houve uma iniciativa, então, de se fazer um shopping lá. E foi o primeiro cinema depois da Zona Centro-Sul. Então, as pessoas que moram na Zona Leste, na Zona Norte da cidade, não precisaram mais se deslocar para ir num shopping. Parece brincadeira, a gente está falando isso em 2025. Mas é a verdade, né? Então, é aquela máxima que a gente, graças a Deus, ultrapassamos. Brasília, qual é a máxima que eu estou querendo trazer para você? Vou usar Brasília como exemplo. Brasília, assim como o plano diretor lá de trás, que eu falei para você, de 1975, ela nasceu na época militar. Então, naquela época, o urbanismo era pensado em zoneamento. Zoneamento, assim, zona dos bancos, zona das escolas, zona residencial, zona disso, zona daquilo, né? E Manaus tinha um plano diretor assim também. Só que hoje em dia é o contrário. Você entende que o uso misto é o que moderniza as cidades, porque você não precisa pegar um carro para se deslocar 15 quilômetros, porque só existe um serviço em determinada área da cidade, né? E, além disso, nós temos o problema da mobilidade em si. Nosso transporte coletivo ele precisa, sim, passar por uma requalificação e uma reestruturação, né? Um planejamento total. Isso a gente sabe, eu acho que todos sabem. A gente sabe o quanto é oneroso também realizar isso. E já existe uma vontade de se criar o sistema intermodal. Então, você iria para a orla da cidade e da orla da cidade você iria pegar pequenos barcos a jato que iriam distribuir as pessoas ao longo da cidade. Sim. Sabe por que não foi para frente? Porque ao chegar na orla, não existiam eixos estruturantes para dar essa capilaridade para dentro da cidade. Os eixos estruturantes estão no meio da cidade. Entende? Então, acaba que tudo gira em torno de planejamento urbano. Absolutamente Não tudo. tem para onde fugir. Não tem. Mas, assim, aquela maturidade que eu estava falando para você, eu acho que ela já existe, já está impregnado, sim, nas pessoas. Hoje você já consegue ver discussões com muito mais qualidade, né, sobre cidade, sem aquela coisa muito paternal, né, de esperar sempre que alguém venha e construa alguma coisa, né? Venha salvar o mundo. Exato. Então, mas tudo passa por essas situações, sabe, de alargamentos viários, né? Se você cresceu num bairro que foi originado de especulação, de ocupação espontânea, que são as invasões, né? Você não vai esperar que esse bairro tenha ruas largas. Você não vai encontrar.
Muito pelo contrário, são vielas, né, muitas vezes, com inclinações altíssimas. A lei determina inclinações máximas e mínimas, que é justamente para poder passar o ônibus, para poder o cadeirante usar a rua. Então, assim, muitas vezes a gente vê também a população reclamando muito, mas ocupando áreas indevidas. Sim. Se ocupa a área indevida, aí você, muitas vezes, você espera que a infraestrutura acompanhe. Só que são locais que não têm condições de levar a infraestrutura. E muitas dessas pessoas, muitas vezes, são notificadas a sair e também relutam em sair. Né? Então, é complexa. A cidade ela é complexa. Por outro lado, ela é muito dinâmica, ela se transforma, ela tem um poder de resiliência que é incrível, que é uma coisa impressionante. Né? Nós estamos vivendo aí a questão das mudanças climáticas, em que um bairro ele se encontra alagado hoje, amanhã ele acorda de uma outra maneira completamente diferente. Então, é essa resiliência que eu acho que a gente tem que buscar nas pessoas para retransformar essa cidade que nos acolhe com esse, vou ser redundante, né? Com esse calor. Com esse calor. Com esse calor, que é o calor climático, mas o calor das pessoas. Sim. Né? Nós, amazonenses, nós somos muito afetuosos, né? A gente conhece a pessoa de manhã, à noite convida a pessoa para estar jantando com a gente em casa. Então, isso faz parte da gente. Só falta esse olhar com um pouquinho mais de carinho para a nossa cidade, sabe? E é desse clima, né, de esperança, nesse clima otimista, que a gente vai encerrando nosso Papo Imobiliário, o último de 2025, e não teria um outro tema para que a gente pudesse encerrar esse ano. A gente vai completar um ano no início de 2026 do Papo Imobiliário, que é o podcast, e ainda levando os sonhos, a vontade de que Manaus, né, possa crescer ainda mais. Sim. Mas não crescer no sentido de expansão de bairros, de ocupações, de qualquer né, forma, de qualquer né? forma, mas crescer para a melhoria das pessoas, de nós enquanto cidadão, enquanto cidadã, enquanto pessoas que fazem parte desse coletivo. Muito obrigado pela participação, Cris. Eu acho que foi fundamental a gente encerrar o ano de 2025 acreditando nessa Manaus do futuro. Maurício, eu que agradeço imensamente, agradeço a você, o Papo Imobiliário. Gosto muito de estar perto de vocês, pessoal da Incorporação Imobiliária, da ADEME. Né? São discussões, assim, muitas vezes calorosas, mas que a gente sempre sai com um aprendizado. Tenho certeza disso. E eu acho que o que você falou é fundamental. Né? Eu acho que a gente está encerrando aí 2025, encerrando com sentimento de missão cumprida, de que nós fizemos um excelente trabalho, apresentando aí para Manaus uma sugestão de 10 instituições, 10 entidades, né, da sociedade civil, preocupada com um único objetivo: fazer a nossa Manaus mais moderna, mais desenvolvida, né, mas de forma sustentável. A gente sabe que nós temos aqui tantos igarapés, nós temos a orla, né, e nós temos a Amazônia em nossa volta. Eu acho que moldura aí uma cidade como nenhuma outra. Eu tenho certeza do que eu estou falando. As características de Manaus são únicas e complexas demais para serem entendidas, né? Então, eu agradeço bastante, viu? Feliz Natal e Feliz Ano Novo. Obrigada para você também, querido. Você sabe que você pode Tamo contar junto. comigo sempre, tá? Feliz Natal a todos e um 2026 de muito sucesso para todos nós. Aproveito a fala da Cris também para desejar Feliz Natal, Feliz Ano Novo, 2026, se tudo der certo e Deus quiser, nós estaremos aqui, né, com outras personalidades contribuindo, né, com o mercado imobiliário, e esperamos contar com a sua audiência. E se você gostou desse vídeo, se você gostou do podcast, dá um joinha, compartilha, indica o podcast, que tem vários vídeos importantes e super interessantes sobre o mercado. Espero você em 2026. Até a próxima. Tchau!